Privações voluntárias, mortificações. Então, o que é privação? Privação é um conceito que tem sua origem etimológica em privatio, da língua latina. Trata-se do resultado de subtrair, impossibilitar ou despojar. Uma privação, por conseguinte, é algo que se sofre quando nos falta algo que se poderia ou que se deveria ter. Exemplos. Quando era menino, sofri muitas privações materiais. O jovem denuncia que sofreu uma privação ilegítima da liberdade durante mais de 20 horas. Gostaria que os governantes vissem as privações que temos neste bairro. Então, esses são exemplos, tá? São 3 exemplos da palavra privação em frases. A privação pode associar-se à falta de recursos ou de serviços básicos. Aqueles que sofrem privações, nesse sentido, são aqueles cidadãos que não têm dinheiro, né? Aqui está escrito errado, desculpem. Que não têm dinheiro para comprar alimentos, por exemplo, que carecem de acesso à educação, que não têm acesso aos serviços de saúde ou que vivem numa zona sem água potável. Só para mencionar algumas possibilidades. As privações, no outro sentido, podem ser castigos que se aplicam ao responsável de certos delitos. Quando uma pessoa é encarcerada, é aprisionada, está presa numa prisão, pode-se dizer que foi privado da sua liberdade. A privação, neste caso, é legal, não é contra a lei, é cumprindo a lei. Porém, se um indivíduo for sequestrado, a privação da liberdade é ilegal. É contra a lei sequestrar as pessoas. Conhece-se pelo nome de privação sensorial. Por outro lado, a obstrução parcial ou total, temporária ou definitiva de algum dos sentidos. Isto quer dizer que uma pessoa submetida a uma privação sensorial não poderá receber os estímulos que, numa situação normal, captaria a partir dos seus sentidos. Um indivíduo ao qual seja colocado um gorro para que não possa ver e lhe sejam tapadas as orelhas para que não consiga ouvir, estará a ser submetido a uma privação sensorial. Esta citação é da equipe editorial de Conceito.d, 23 de maio de 2015, conceito de privação. Então, seguindo a ideia de privação, a gente tem a abstinência na religião. Abstinência é quando você é privado por algo por conta de uma prática religiosa. Então, conceito de abstinência. A palavra abstinência tem origem no latim abstinere, que significa manter-se afastado ou privar-se de algo. Na religião, a abstinência representa e aí a gente vai ver aqui, na religião, a abstinência corresponde a uma privação ou renúncia voluntária de uma pessoa à satisfação de uma necessidade ou desejo por motivos religiosos. Esta é uma prática que pode ser encontrada em quase todas as religiões, quer as mais antigas, quer as mais modernas. No cristianismo, um bom exemplo é a abstenção de comer carne durante o período da quaresma. Geralmente, a abstinência refere-se a 3 tipos de privações principais. Primeiro, as proibições perante determinados atos, como a guerra, por exemplo. Segundo, a privação de relações sexuais em determinados períodos ou como preparação para determinadas cerimônias. Terceiro, a privação de determinado tipo de alimentos ou o chamado jejum durante certos períodos ou dias do ano. Alguns bons exemplos de abstinência em diversas religiões são os seguintes. No judaísmo, temos o Yom Kippur, que é o dia da expiação, várias privações que incluem o jejum e a proibição de relações sexuais. No Islão, temos o Ramadão, a obrigação de jejum entre o alvorecer e o crepúsculo em todos os dias do Ramadão. No cristianismo, tem a Quaresma, a proibição de comer carne em determinados dias da Quaresma. No hinduísmo, tem o jejum completo ou parcial em diversos tipos de festivais religiosos. O autor desse artigo é Alexandre Pereira, licenciado em História e um amante de todos os assuntos relacionados com a história, política, cultura, entre muitos outros.
Então, o que é mortificação? Mortificação é vista pela teologia católica, né? A teologia católica, que nesse sentido é o conjunto de todas as doutrinas que a Igreja Católica professa como verdades de fé. E segundo o catolicismo de São Pio X, a doutrina católica foi ensinada por Jesus Cristo para mostrar aos homens o caminho da salvação e da vida eterna. Então, essa mortificação é vista pela teologia da Igreja Católica como uma forma de ascetismo, que vem de ascese. Consiste em uma prática que visa o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essa prática consiste na renúncia ao prazer e na não satisfação de algumas necessidades primárias, né? Então, a mortificação é vista pela Igreja Católica como uma forma de ascetismo, um meio de pôr à morte o pecado na vida de um crente. É uma antiga prática religiosa que consiste em realizar um sacrifício físico e, portanto, como meio de participação na redenção. Adolf Thackeray define a mortificação como sendo a luta contra as más inclinações para submetê-las à vontade e esta a Deus. Esta prática pertence ao patrimônio espiritual da Igreja. São Francisco de Assis, São Bento, Tomás Moro, Paulo VI, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Lúcia de Fátima e o teólogo suíço e jesuíta Hans Urs von Balthasar. São alguns dentre os muitos monges religiosos e leigos que a praticaram e ainda praticam com sentido cristão. Fundamento dogmático do oferecimento como vítima de expiação, né? Expiação é uma palavra que vem do latim expiatione. A palavra expiação encontra-se poucas vezes na Bíblia, mas o conceito da expiação constitui o assunto principal do Antigo e do Novo Testamento, né? Palavras mais conhecidas como reconciliação, propiciatório, sangue, remissão de pecados e perdão. Bom, então, o fundamento dogmático do oferecimento como vítima de expiação pela salvação das almas ou por qualquer outro motivo sobrenatural, por exemplo, reparar a glória de Deus ultrajada, liberar almas do purgatório ou atrair a misericórdia divina sobre uma alma determinada, etc., está na solidariedade sobrenatural estabelecida por Deus entre todos os membros do corpo místico de Cristo, atuais ou em potência, tá? Nessa solidariedade sobrenatural significa que não é algo natural, não é algo da natureza, não é algo que respeita as leis naturais, é algo antinatura, que vai contra a lei da natureza, ok? Sobrenatural é algo não natural. Bom, a finalidade, né, da mortificação, reparação e santificação. Reparação. A mortificação tem utilidade não só como penitência. O que é uma penitência? Confissão é uma penitência, reconciliação, o sacramento da penitência, o sacramento do perdão é um sacramento que envolve o perdão de pecados perante um padre, presbítero ou bispo que neste momento atua em nome de Cristo e o recebimento do perdão divino das faltas confessadas de uma penitência. Então, a mortificação tem utilidade não só como penitência, mas para nos purificar das faltas passadas, como reparação. Completo em mim o que falta à paixão de Cristo, diz São Paulo, né? E aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Na santificação, a finalidade da santificação pela mortificação tem também como finalidade a mortificação ajudar-nos a nos prevenir contra as faltas do tempo presente e futuro, diminuindo o apego ao prazer, que é uma fonte das faltas pessoais. São João da Cruz, sobre isto, escreveu: jamais, se queres chegar a possuir a Cristo, o busque sem a cruz. De acordo com os teólogos católicos, os principais benefícios que a dor cristã proporciona são expiação dos próprios pecados,
submete a carne ao espírito, desprende a pessoa das coisas da terra, purifica e embeleza a alma, alcança tudo de Deus, faz da pessoa verdadeiro apóstolo e nos torna semelhantes a Jesus. A prática da mortificação é a seguinte: segundo os teólogos e religiosos cristãos, inclusive para aqueles que não creem em Deus, é possível perceber certos aspectos compreensíveis da mortificação voluntária, como a solidariedade no sofrimento, o domínio do corpo, a conveniência de uma livre rebelião, a tirania do prazer. É comum algumas pessoas, por motivos diversos, submeterem a certos esforços e sacrifícios com fins não religiosos ou mesmo por simples vaidade. Atletas se privam voluntariamente de certos prazeres e comodidades por algum tempo e se submetem a esforços não usuais com a finalidade de atingirem metas desportivas, e os pais, não raro, estimulam os filhos a adquirirem autodisciplina e um pouco de rijeza de caráter, privando-os temporariamente de alguns prazeres ou gostos lícitos. Algumas dietas com objetivo exclusivamente estéticos, seja na sua duração, seja na quantidade de alimento a se abster, superam de longe e em muitos jejuns de fiéis e religiosos cristãos, mesmo dos que vivem em conventos ou clausura rigorosa. A mortificação cristã, naturalmente, deve ser vivida com sentido comum e moderação. Distingue-se entre mortificação ativa e passiva. A mortificação ativa é buscada diretamente, como é o caso, por exemplo, do jejum comum em muitas religiões. A Igreja Católica, por exemplo, recomenda pequenos sacrifícios durante o tempo denominado Quaresma, e o jejum e a abstinência de carne na sexta-feira da Paixão e na quarta-feira de cinzas. A religião muçulmana prevê jejuns durante o Ramadã. A mortificação passiva é a aceitação voluntária de sacrifícios que vêm dados pela própria vida, como doenças, dificuldades, etc. Com a aceitação desses sacrifícios, se pode dar uma dimensão maior a eles. A mortificação pode ser interior ou corporal. A interior se refere ao sacrifício no âmbito da inteligência e da vontade. A corporal se refere ao sacrifício dos sentidos. Pode cingir-se à renúncia de algum alimento que se tenha preferência, ou simplesmente esperar alguns instantes para beber água quando se tem sede. Podem ser também pequenos atos que melhorem o cumprimento dos próprios deveres profissionais ou que tornem mais agradável a convivência com outras pessoas. Sorrir quando se está cansado, terminar uma tarefa no horário previsto, ter presente na cabeça problemas ou necessidades daquelas pessoas que nos são caras e não só os próprios, etc. Muitas vezes, para um cristão comum, será um sacrifício similar ou ainda mais fácil do que aqueles sacrifícios que realizam outras pessoas para perder peso, dietas, operações, melhorar a forma física, musculação, ginásticas ou outros legítimos cuidados com o próprio corpo. A mortificação corporal deve ser vivida com bom senso e moderação e não se a deve praticar sem orientação de um prudente diretor espiritual, ensina a Igreja Católica. Os autores espirituais. Antônio Royo Martín Opé, na sua obra Teologia de la Perfección Cristiana, página 338, diz sobre a prática da mortificação voluntária. A aceitação resignada das cruzes que Deus nos envia é já um grau muito estimável de amor à cruz, mas supõe certa passividade por parte da alma que as recebe. Mais perfeito ainda é tomar a iniciativa e, apesar da repugnância que a natureza experimenta, sair-lhe ao passo à dor, praticando voluntariamente a mortificação cristã em todas as suas formas. Ao diretor espiritual corresponde vigiar os passos da alma, não impondo-lhe jamais sacrifícios superiores às suas forças atuais, mas guardando-se muitíssimo de cortar as suas ânsias de imolação, obrigando-a a arrastar-se como um sapo em vez de deixá-la voar como as águias. O cilício, nesse caso, cilício é uma túnica, cinto ou cordão de crina que se traz sobre a pele para a mortificação ou penitência. O cilício, as disciplinas, as cadenilhas, os jejuns e abstinências, a escassez de sono e outras austeridades deste estilo foram praticadas por todos os santos em maior ou menor escala. Segundo suas forças e disposições atuais, tem que praticá-las todas as almas que aspirem seriamente à santidade. Não há outro caminho para chegar a ela que aquele que nos deixou traçado Jesus Cristo com suas pegadas ensanguentadas até o Calvário. São João da Cruz concede ao amor
amor ao sofrimento. Uma importância excepcional no processo da própria santificação. Na sua obra Subida do Monte Carmelo, aconselha poeticamente: procure sempre inclinar-se, não ao mais fácil, mas ao mais difícil, não ao mais saboroso, mas ao mais desabrido, não ao mais gostoso, mas antes ao que dá menos gosto, não ao que é descanso, mas ao trabalhoso, não ao que é consolo, senão antes ao desconsolo, não ao mais e sim ao menos, não ao mais alto e precioso, mas ao mais baixo e desprezível, não ao que é querer algo, mas não a não querer nada, não andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior, e desejar entrar em toda desnudez e vazio e pobreza por Cristo de tudo quanto há no mundo. Uma tese de 1999 da Universidade Angelicum de Roma, intitulada A Espiritualidade de Madre Teresa de Calcutá e sua influência transformadora no apostolado das missionárias da caridade para os mais pobres dos pobres, transcreve um comentário de Madre Teresa sobre o uso da disciplina. Estou doente e me açoito 5 vezes. Preciso fazê-lo para compartilhar da paixão de Cristo e do sofrimento de nossos pobres. Quando vemos as pessoas sofrendo, a imagem de Cristo surge naturalmente diante de nós. O mesmo trabalho mostra que Madre Teresa pedia às irmãs que usassem o cilício e a disciplina. Bom, a lei de conservação, ou seja, a lei da sobrevivência, obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Então, o homem é obrigado a prover, não é? A se sustentar, a sustentar suas necessidades do corpo, é comida, tomar um banho, dormir, não é? E é tudo sobre essa lei de sobrevivência que obriga o homem a fazer isso. Para a gente falar mais sobre necessidades, entender esse conceito, vamos citar Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow é do Brooklyn, nasceu no Brooklyn, em Nova York, dia 1º de abril de 1908, né? E morreu em Menlo Park em 8 de junho de 1970. Foi um psicólogo americano conhecido pela proposta hierarquia de necessidades de Maslow. Maslow era o mais velho de 7 irmãos, de uma família judia do Brooklyn, Nova York. Trabalhou no MIT, fundando o Centro de Pesquisa Nacional, o Centro de Pesquisa National Laboratories for Group Dynamics. A pesquisa mais famosa foi realizada em 1946 em Connecticut, numa área de conflitos entre as comunidades negra e judaica. Aqui ele concluiu que reunir grupos de pessoas era uma das formas de expor as áreas de conflito. Estes grupos, denominados T-Groups, o T significa training, ou seja, formação, tinham como teoria subjacente o fato de os padrões comportamentais terem que ser descongelados antes de serem alterados e depois congelados novamente. Os T-Groups eram uma forma de fazer com que isto acontecesse. Schultz, 2016, página 338, nos conta: quando ele, Maslow, foi para a Cornell University, sua primeira experiência com a área de psicologia o alienou quase completamente. E continua: o curso para o qual se matriculou, dado por T. Kenner, era horrível e desanimador e não tinha nada a ver com pessoas. Por isso fiquei horrorizado e me afastei do curso. Hoffman, 1988, página 26. Logo depois, Abraham Maslow se transferiu para a Universidade of Wisconsin. Foi lá que ele encontrou uma abordagem diferente em psicologia, obtendo o PhD em 1934. E aqui a gente tem a hierarquia das necessidades de Maslow, que a gente pode ver uma pirâmide, né? Onde tem as necessidades básicas, fisiológicas, fisiologia do corpo, a segurança, o amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Essas são são todas necessidades, tá? Só que as básicas são respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção.
As necessidades de segurança são a segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, do amor e relacionamento. É amizade, família, intimidade sexual, tudo isso é necessidade. Da estima, ter autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E realização pessoal é moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Isso compõe a nossa pirâmide, tá? E a base está na respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção. Tem estas necessidades básicas, a gente não pode viver, tá bem? Então, contribuição de Maslow para a psicologia. A psicologia humanista. O enfoque da psicanálise no inconsciente e seu determinismo e o enfoque na metodologia científica pelo behaviorismo foram as críticas mais fortes dos novos movimentos de psicologia surgidos no meio do século XX. Na verdade, o humanismo não é uma escola de pensamento, mas sim um aglomerado de diversas correntes teóricas. Em comum, elas têm o enfoque humanizador do aparelho psíquico. Em outras palavras, elas focalizam no homem como detentor de liberdade e escolha sempre no presente. Traz a filosofia fenomenológica existencial um extenso gabarito de ideias. Foi fundada por Abraham Maslow, porém, a sua história começa muito tempo antes. A Gestalt foi agregada ao humanismo pela sua visão holística do homem, sendo importante campo da psicologia, na forma de Gestalt terapia. Mas foi Carl Rogers, um psicanalista americano e um dos maiores exponenciais da obra humanista. Ele, depois de anos afinco praticando psicanálise, notou que seu estilo de terapia se diferenciara muito da terapia psicanalítica. Ele utilizava outros métodos, como a fala presa, com poucas intervenções, e o aspecto do sentimento, tanto do paciente como do terapeuta. Deu-se conta de que o paciente era detentor de seu tratamento. Portanto, não era passivo, como passa a ideia de paciente, denominando então este como cliente. Era a terapia concentrada no cliente ou na pessoa. Seus métodos foram usados nos mais vastos campos do conhecimento humano, como nas aulas centradas nos alunos, etc. Apresentou 3 conceitos que seriam agregados posteriormente para toda a psicologia. Estes eram a congruência, ou seja, ser o que se sente, sem mentir para si e para os outros. A empatia, ou seja, capacidade de sentir o que o outro quer dizer e de entender seu sentimento. E o terceiro, a aceitação incondicional. Aceitar o outro como este é, em seus defeitos, angústias, etc. Erik Erikson, também psicanalista, trouxe seu estudo sobre as 8 fases psicossociais em detrimento às 4 fases psicossexuais de Freud, onde todas as fases eram interdependentes e não necessariamente determinam as fases posteriores. Para ele, o homem sempre irá se desenvolver, não parando na primeira infância. Viktor Frankl, com sua logoterapia, veio acrescentar os aspectos da existência humana e do sentido da vida, onde um homem, quando se sente este vazio de sentido na vida, busca auxílio, pois não se sente confortável em viver sem sentido. Diz também que eventos muito fortes podem adiantar a busca pelo sentido da vida. Tais eventos podem criar desconforto, trauma intenso, mas podem criar um aspecto de fortaleza no indivíduo. Maslow trouxe para a psicologia que havia fundado estes autores, agregando ainda seus estudos sobre a pirâmide de necessidades humanas. Para ele, as necessidades fisiológicas precisam ser saciadas para que se precise saciar as necessidades de segurança. Estas, se saciadas, abrem campo para as necessidades sociais e, se saciadas, abrem espaço para as necessidades de autoestima. Se uma destas necessidades não está saciada, há a incongruência.
Quando todas estiverem de acordo, abre-se espaço para a autorrealização, que é um aspecto de felicidade do indivíduo. Psicologia transpessoal. Mas Maslow estava insatisfeito com sua própria teoria, dizendo que lhe faltava o fato de o homem ser um ser espiritualizado e transcendental em seu tempo. Para ele, a espiritualidade e as características da consciência alterada eram importantes, em concordância com a teoria de Stanislav Grof. Criou, então, com a ajuda de outros psicólogos, uma teoria que era bastante abrangente nesse aspecto. Incorporou ideias de Carl Jung, e que era um estudioso dos aspectos transcendentais da consciência, na psicologia transpessoal. Este fala de vários níveis de consciência que vão do mais obscuro, a sombra, até o mais alto grau de consciência, a transpessoal. Por ter seu foro na consciência e seus aspectos, a psicologia transpessoal foi também chamada de psicologia da consciência. Seu estudo é recente e traz características que necessitam de um aprofundamento maior. Voltando para o nosso texto, a lei de conservação obriga mesmo ao homem prover as necessidades do corpo, as necessidades. Os espíritos respondem: sim, é sim, porque sem força e sem saúde, impossível é o trabalho. Então o homem precisa prover as suas necessidades do corpo para poder trabalhar, ok?